aqui, álbum de viagem, botou: o quadrinho é maravilhoso, tem ajudado muito o nosso filho, Tomás Maciel. É, o Tomás, sim. Meu filho, o que eu posso aplicar nele? Ele faz os fanzines dele. Ele ama o Sonic. Aí ele criou um personagem dentro do mundo do Sonic chamado Thomas Jackson, que é o nome dele, né? Tomás. Tomás e mistura Jackson com Michael Jackson. Aí ele criou um personagem que é um pouco espinho também. Ou seja, essa coisa do fanzine, ó. Aí ele faz as revistinhas. Eu dobro pra ele, crampeio. E aí ele faz as revistinhas, ele tem umas 10 edições da do Sonic que ele fez versão Sonic, e tem umas do Thomas Jackson que ele faz lá. E cara, isso é um dos maiores orgulhos que eu tenho, assim, porque é o meu pequeno aluno. Enquanto eu não tô na sala de aula, ele é o meu pequeno aluno que vai treinando, vai melhorando o traço, vai estudando, aí ele vai vendo as aulas de desenho comigo. Aí agora eu desenho na mesinha lá, porque a mesa que eu tenho para desenho que eu comprei é dele, né? Aí ele desenha lá na mesa de desenho, e é uma das satisfações. Também, né? Porque a criança, ela tem uma percepção diferente de arte, né? Ou exatamente, da produção, da liberdade. Da liberdade, ela não tem a questão desse julgamento, né? Eu falo muito isso, e eu uso esses elementos, né? Para os meus alunos, quando eu estou explicando alguma coisa, e também no lance dos quadrinhos, de saber desenhar, porque quando você é criança, você não tem esses julgamentos, e isso influencia, inclusive, quando eu falo sobre idiomas, né? Eu gosto muito de estudar idiomas, tá aí, estudei italiano com a Lorena, agora estou no francês, lá na cultura, e as pessoas têm essa questão do erro, né? De eu erro, eu tenho medo de falar porque eles vão me julgar. E a criança não tem esse senso de julgamento. Então, elas nos ensinam muito. Se você for para observar o seu filho desenhando, né? Uma criança de fato, fazendo qualquer coisa, criando algo, ele não está preocupado que os outros vão dizer, olha, tá feio. O adulto vai dizer isso para ele. O adulto talvez bloqueie, né? A gente vai ver experiências de que... inclusive, lembrando aqui do italiano, a minha professora, a gente comentando sobre isso, ela disse no italiano lá, a Ana, né? Que é uma figura lá da cultura italiana. Quando ela estava desenhando enquanto criança, aí veio uma professora e disse para ela, olha o exemplo negativo, a professora foi olhar e disse, isso aqui tá errado, tá assim. Isso de uma certa maneira traumatizou. Que depois ela vai gerando esses julgamentos e vai deixando de produzir. Porque nós vamos transmitindo, vamos tolhendo essa liberdade da criança, né? E a gente precisa repensar como a gente, de fato, somos responsáveis por esses, né? E deixar a expressão da criança existir. Porque até eu acho que é o Picasso, né? Que falava que a criança, ela sabe desenhar tudo. Aí depois é que o mundo vai impondo a ela técnicas, não sei o quê, profundidade e tal, e aí ela vai, né? Essas coisas, vai cortando. Eu achei interessante isso que você falou, assim, eu estudei inglês e francês, também estudei da cultura francesa também. E, assim, eu tô aqui, às vezes eu tenho que entrevistar artista que é de fora. E eu faço as perguntas em inglês, treino em inglês, sai tudo direitinho. Quando chega na hora que liga a câmera, parece que eu nunca vi inglês na minha vida. Eu tô com o vocabulário meio enferrujado no inglês e no francês, porque eu não tenho estudado mais, né? Não tenho praticado e tudo. Mas é uma coisa que quando liga a câmera, tem horas que me dá eu tô lendo o papel e até para ler o papel, eu noto que eu fico com vergonha, porque eu já fico pensando assim... Tá todo mundo me julgando. Alguém vai me julgar. Tá todo mundo apontando o dedo, tá todo mundo rindo de mim. Eu já começo com aquela pressão que é dentro de mim. Não tem ninguém mangando, não tem ninguém falando nada, mas na minha cabeça tá todo mundo mangando de mim, tá todo mundo falando, apontando o dedo. E aí eu começo a gaguejar, começo Então, assim, eu tô tentando trabalhar isso dentro de mim, essa questão, porque a gente fica muito preocupado com o julgamento dos outros e acaba... Quantas coisas a gente não deixa de fazer, desdobrando dessa situação da criança, né? Por causa do pensamento dos outros, o que os outros estão pensando de mim. Aí você não consegue fazer projetos da sua vida, coisas que você queria fazer, porque você tem medo, porque você está com medo do social, dessa pressão, essa coisa que vem te acachapando, né? Essa força social que existe da norma. E aí onde cabe o papel do professor como esse vínculo de trazer para numa leveza. Não, aqui você tem lugar para se expressar, pode se expressar. No caso do meu filho, eu às vezes tento colocar a técnica lá. Tomás, melhorar isso aqui, melhorar a arte final. Aí ele, não, mas eu não sei o que, não. Aí ele vai arranjando os recursos dele para dizer, não. É como se fosse uma criança dizendo assim, eu sei que o mundo lá na frente vai... Sabe? Deixa eu curtir. Deixa eu curtir agora. Deixa eu fazer do meu jeito. E ele faz do jeito dele. E ele pinta rápido. Ele deixa tudo entregue. E ele já fez 10 revistinhas. Eu fui fazer isso aqui depois de véi. Entendeu? Depois de véi agora.
Com mais de 30 anos é que eu fui fazer um. Assim, porque naquela época da banda que eu falei, ele já fez pequenininho. Então, assim, se ele continuar fazendo, o que ele não vai fazer lá na frente? Você falando assim, de Picasso e outros artistas, eu assisti um tempo um documentário, não lembro agora, não vou lembrar, mas enfim, era de um escultor brasileiro aqui, alguns, sei lá, no século XIX, XX. E esse cara depois vai viajar fora, e é mais ou menos isso que, como o Picasso também, né, em termos assim de arte, ele vai construindo toda a técnica, ele vai aprendendo isso, a ser um exímio artista naquelas técnicas, e se aprimorando, né, de ferramentas e tudo mais. E até chegar ao ponto dele alcançar um nível de maturidade, e aí a gente volta de novo para a questão da maturidade aqui, que ele compreende que ele tem que se desligar. Desconstruir a técnica. Tudo. E aí é massa demais isso aí. Imagina, né, você passa um tempo todinho tentando entender técnicas e ferramentas e tipo de colorizações e anatomia e não sei o que, e de repente você vai lá e vira um especialista naquela área e depois você se despe dessas coisas, né? Fica desnudo mesmo e percebe, não, é isso. É eu voltar a ter essa maturidade que as crianças têm. Encontrou a criança, né? Agora, aí é que eu acho legal, aí vamos entrar agora num outro papo aqui. Como é que tá o nosso tempo? Só pra... Tá tranquilo. Tá legal? Não, porque assim, ó, o que acontece? Há uma discussão, eu vou trazer essa discussão e depois vou tentar desdobrar se eu não me esquecer, porque é provável que eu me disperse. Mas assim, que diz que esses artistas que estão no Instagram, que às vezes desponta, tem 10 milhões de seguidores, um cara que não estudou quadrinho, vamos dizer. Ele tem a linguagem dele e essa linguagem dele já acertou um público-alvo e já tem uma faixa e ele já estoura. Isso faz com que você faça uma espécie de contestação do estudo acadêmico, do desenho, por exemplo, do estudo acadêmico do desenho, do quadrinho. Porque o desenho em si já é enorme. Sim. Aí quando você pega o desenho e traz para narrativa gráfica, já é outra coisa gigantesca, porque narrativa gráfica não é desenho. É mais do que desenho. É também desenho, mas você pode fazer uma narrativa gráfica com colagem. E contar uma boa história com colagem. Sim. Entendeu? Com cores, com formas geométricas. E contar isso. Então, assim, narrativa gráfica, narrativa do quadrinho é uma coisa enorme, gigantesca. Tá até nos filmes, de storyboard de filmes. Muito storyboard de filme é quadrinho. Exato. É quadrinho. Fazem antes, produzem antes toda a história lá, quadrinho. Quadro a quadro, e depois vai ser... Aí você pensa que... Não, o artista pensou ali, cada parte, cada ângulo, entendeu? Agora, esse estudo, aí é onde eu vou colocar. Esse estudo, esse caminho do estudo, para chegar nessa síntese, que o cara já chegou logo, ele não pode ser, aí eu advogo por isso, não pode ser desqualificado. É importante que o artista também tenha um know-how, dessa qualificação. Sim. Tipo assim, de chegar, estudar, de conhecer os artistas, as técnicas e tal. Por quê? Porque aí é massa o cara que consegue chegar no público e tal. Eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara. Eu tenho um público que é fiel, que tá ali comigo. Não são tantos seguidores, até porque eu não tenho não vivo a produção. Eu tenho uma produção, como é que eu posso dizer? Modesta. De uma dinâmica modesta. Agora essa galera que tá na pilha e que muitas vezes nem estudou a narrativa gráfica, o quadrinho, eu acho que eles poderiam se potencializar cada vez mais e serem até melhores se eles tivessem um estudo. E aí eu entro na oficina de quadrinhos da UFC, que é a grande referência da gente, né, daqui do Ceará, e o estudo Daniel Brandão, entendeu? Também é outra grande referência que eu tenho como ponto, assim, da minha atual partida, né? Porque a gente parece que vai recomeçando também de novo. Então, assim, eu acho que esse caminho do artista acadêmico é importante. É importante para chegar nessa síntese também, para se descobrir. Agora, quais são as vias de cada artista aí? Até porque não é todo mundo também que vai sair desse ponto e vai alcançar, né? Seria um gênio, uma pessoa nata, ele nascer com aquela habilidade. E eu acredito que também não nasce com essa habilidade assim do nada, sabe? Tem algo por trás aí, também não se processa assim do nada que ele vai lá alcançar. Às vezes tem muito dessa experiência, né? Se eu pudesse pegar aqui da música agora recente, a gente tem um exemplo assim de música pop que estourou e faz sucesso danado, que é a Billie Eilish, né? A Billie Eilish, junto com o irmão dela, começaram a produzir de casa. E eles fizeram todo um álbum de casa e eles furaram a bolha do mercado norte-americano de música. Entendeu? Que não é fácil. É um mercado gigantesco. É um mercado gigantesco com artistas absurdos, entendeu? Os menores artistas assim já produzem absurdamente bem. E aí você pegar
furar a bolha, assim, não é qualquer pessoa. E eles produziram isso de casa. Mas eles já vinham criados num ambiente que propiciava aquilo, né? Mas isso, como você diz, não é todo mundo. Não é todo mundo que vai ir alcançar esse sucesso, que vai ser um gênio nato e tal. E, na verdade, quantos gênios não tem natos aí, mas que não estão em ambientes propícios? Exatamente. Que Cara, volta àquele assunto da sala de aula que a gente falou no começo, né? Os gênios que a nossa sociedade não dá expressão. Os quadrinhos, eu não sei hoje como tá, mas assim, eu lembro quando criança, era uma forma de leitura, de entrar no mundo da leitura, era pelos quadrinhos. Eu lembro que eu não gostava muito de ler, mas revista em quadrinhos eu adorava ler, o Bolinha, a Luluzinha, Turma da Mônica. E depois, com o tempo, fui gostando de ler e chegava assim, a virar noites lendo, porque eu queria terminar para saber como terminava a história, então eu tinha que ler. Até uns anos atrás, eu adorava a série Outlander, só que eu queria saber do livro, antes que passasse na série, porque eu sou nervosa, eu já quero saber o final, como é que acaba. Então, geralmente eu leio antes para saber como é que termina, para poder eu ficar mais tranquila. Então, tu não leu o Processo do Kafka, já leu? Não. Rapaz, aquele livro te mata, cara. Ele é um livro que eu duvido alguém conseguir ler aquele livro na sequência normal. Porque ele te cria uma ansiedade para você pular as páginas e ir pro final. É um livro que ele cria é um processo de ansiedade que ele constrói em pessoas assim, Olha que aí. querem ver o final. Duvido, eu faço um desafio. Quem lê o Processo de Kafka... Eu acho que eu li um quadrinho, uma Pois adaptação do processo. E Muito incrível, por sinal. sem querer pular pra... Porque o cara fica, por que eu tô sendo processado? Por quê? E aí você... Eu sou nervosa, eu quero logo Pois saber é. o final. Até série, eu vou assistir a série, eu vejo logo... Vou logo procurar aí o Wikipedia ou alguém que tenha feito o resumo pra eu saber como termina. O spoiler, pra mas poder assistir. mas aí... Meu filho fica doido, porque ele não quer que eu leia, né? Eu gosto de ler pra saber o final. Eu fico nervosa, eu fico tensa. E pronto, quando é séries, eu só gosto de assistir depois que saiu toda. Porque esse negócio de esperar uma semana, eu fico na tensão a semana inteira. Ou de esperar temporadas, né? Aí volta pra série lá, eu tinha falado do Brian, que ela falou, o Brian K. Vaughan, que fez lá o Y, o Último Homem, e alguém falou aí que ele fez uma série, acho que teu amigo, né? O Jones, não sei, que é a adaptação bem ruim, né? E falando de adaptação aqui. Mas eu assisti agora nas férias uma série, comecei assistindo uma série, eu comecei lendo ela nos quadrinhos, que é do Brian, né, esse roteirista norte-americano, que depois lá do Y, daquela experiência que eu narrei, eu fiquei fanático pelos quadrinhos dele, ele é fantástico mesmo, as histórias que ele cria são muito aquele do meninozinho que tem um chifrezinho assim? Não, ali é o Jeff Lemire, né? Jeff Lemire, que eu acho legal. Até do martelo, não sei o que, do Hammer, que tem que ele faz uma brincadeira, uma paródia. Sim, muito como bom é também. o nome? Black Hammer. Black Hammer. Cara, eu achei muito top. Show de bola. Show de massa. Mas esse é uma série chamada Paper Girls. Aí foi produzida pela Amazon. Então, quando foi nas férias, eu comecei assistindo essa primeira temporada que foi lançada no ano passado. E aí terminei assim, caraca, muito boa. Tem uma parada assim meio Stranger Things, mas na verdade não é bem Stranger Things, porque são meninas que entregam jornal no final da década de 80, nessa transição. E nisso vai acontecendo umas paradas lá que tem a ver com viagem no tempo. Isso não é spoiler, eu acho fica lá no massa, começo. adoro tudo que tem viagem no tempo, é massa. É com essa narrativa que elas vão encontrando versões delas do futuro e vão viajando, né, para tentar resolver o problema que começou lá nesse dia fatídico que é, inclusive, um dia pós-Halloween. E aí eu assisti essa temporada e saí assim, caraca, e eu tinha lido o primeiro volume da série em quadrinhos. Aí eu disse, e eu tinha parado de comprar, né? Porque nessa vibe de comprar muita coisa, eu disse, não, peraí. Aí parei, aí eu disse, não, preciso comprar agora os outros volumes. Aí comprei a coleção toda, né? Peguei uma promoção aí, comprei, aí li a coleção toda, e aí caiu naquela assim de que eu gostei mais da série. É difícil. É difícil. É difícil. Eu acho que poucas obras conseguem superar o material fonte. Porque aí a gente pegando o exemplo, né, que ele falou do Y, que a série, eu nem fui atrás depois de assistir, porque a série em quadrinhos é tão boa, mas tão boa mesmo. Mas aí quando eu li essa agora, que eu assisti a série, eu fiquei assim, caraca, a série conseguiu até ser melhor
E é difícil de difícil. acontecer. Eu não sei, por exemplo, se eles vão dar continuidade nas próximas temporadas, porque foi só a primeira, né? Ao que eles conseguiram em termos de adaptação, porque eles não adaptaram fiel, né? Se libertaram se libertaram muito, assim, e ficou muito boa, bem construída. A série em quadrinhos é muito boa, eu gosto bastante, mas eu gostei muito da série televisiva. E isso não Pronto, vou falar um tema polêmico aqui, né? Já que falou de adaptação. Pra mim, eu não assisto mais anime. Eu não assisto mais anime. Se eu puder ter o acesso ao mangá, pra mim, o anime, a maioria das vezes, salvo pouquíssimas exceções, eles fazem uma adaptação melhor do que o mangá. O mangá, ele tem tudo lá. Tem o movimento, tem as técnicas, tem tudo. E o anime, eu geralmente fico decepcionado quando eu vejo a adaptação. Das cenas de luta, seja qual for o tema. Eu fico assim, eu tô querendo assistir agora o Pluto, do Naoki Urasawa. Pois é. Porque eu li o mangá, são 8 volumes. E aí quer ver a animação. Pronto. Quero ver a animação, assim, visivelmente tá muito bonita. E eu acredito que talvez, eu espero que vai ser boa. Porque o Naoki Urasawa é um gênio japonês, é um expoente, assim. E ele tem séries maravilhosas, mas aí a gente tá esperando, né, dessa adaptação aí. Não sei se é Jojo. O Jojo Bizarre Adventure. O Jojo, ele vem sendo publicado desde a década de 80. Eita. Até o dia de hoje. Seguminos tem. Ele mudou, foi muito. Eu tentei, eu não consegui entrar. É igual o One Piece. É tão grande que eu não consegui entrar. Eu consegui. Eu também me apego assim, em coisas pequenas, porque eu sei que eu não vou conseguir mergulhar porque passar assim. Tem que ter um tempo para você entrar naquilo ali. Atualmente, as coisas que eu vejo do One Piece, eu não gosto muito da narrativa gráfica dele. Achei que ele foi se poluindo. O artista, porque tem isso, tem um ápice, né, do artista na narração. E se ele não continuar também, ou às vezes ele escolhe um caminho que às vezes não é pro leitor muito agradável. Atualmente eu não curto muito a forma que ele... Tudo isso que eu tô falando aqui, dependendo do público que tá nos vendo, estão odiando o que eu tô falando, né? Mas é uma opinião muito pessoal, pessoal. Pessoal, me perdoem, mas eu não curto. Essa é a magia do podcast, né? De soltar e aí as pessoas vão se intrigar e tipo assim, o que é que ele tá falando? E é isso assim, a partir daí nasce outros, né? Não, eu fico vendo assim, os meninos dos meus filhos, adolescentes, né? Eles compram esses livros, não sei se é mangá o nome, né? Mas eu vejo muitos que assim, é de trás pra frente, tem os desenhos, mas não tem nada escrito, só tem os desenhos, eu acho que é isso. E eu fico, mas minha filha, não tem nada escrito aí pra você ler a história. Qual é a obra, né? Mudo, pode ser um Gon, por exemplo. Acho que o Gon, que ele tem uma narrativa sem... Ele não tem texto. Não tem texto, assim, visível, né? Tem um texto, obviamente, ele foi pensado antes. Porque tem um texto. Tem um texto, né? Mas ele não tem um texto visível, uma leitura. Você não tem lá... Você tem até onomatopeias, tem a questão gráfica que o Fabrício pode até falar melhor. Tem